Olá, saudações. Eu sou o professor Hudson Canuto e vamos dar seguimento ao estudo que estamos fazendo da fonética e da fonologia. Na aula de hoje, nós vamos identificar os movimentos articulatórios das vogais e das consoantes e os seus respectivos órgãos articuladores. Classificaremos também os segmentos fonéticos a partir do seu ponto e modo de articulação e vozeamento. Agora vamos iniciar a apresentação dos diferentes sons da fala, discutindo em detalhes aqueles que pertencem ao quadro sonoro do português brasileiro. Aqui apresentaremos os sons a partir de seus movimentos articulatórios. Os sons da fala serão vistos como fones e não como fonemas, pois sua característica distintiva não está sendo considerada. Os fones, a gente viu na aula 1, eram o objeto de estudo da fonética, enquanto os fonemas eram o objeto de estudo da fonologia. Porque os fonemas, como a gente viu na definição de Bechara, os fonemas possuem uma característica distintiva. Então, quando você diz, por exemplo, apoio e apoio, esse o causa uma distinção, o que não acontece, por exemplo, em coruja e coruja. Perceberam? Coisas que a gente viu na aula passada. A divisão tradicional entre vogais e consoantes em nível de articulação deve ser entendida a partir da liberação do fluxo de ar dos pulmões. Nas vogais, não há nenhum impedimento a essa passagem de ar, ou seja, os segmentos vocálicos são produzidos com o fluxo de ar passando livremente ou praticamente sem obstáculos, obstruções ou constrições no trato vocal. Já as consoantes são articuladas a partir de uma obstrução no trato oral, seja ela parcial ou total. Outra diferença entre esses dois tipos de sons é que as vogais são vozeadas, enquanto as consoantes podem ser vozeadas ou não vozeadas. Em termos de distinção fonética, melhor, em termos de classificação fonética, as vogais são analisadas por meio dos seguintes parâmetros: altura, avanço ou recuo da língua e arredondamento dos lábios, enquanto que para as consoantes, o que vamos analisar são o ponto de articulatório, o lugar de articulação, o modo articulatório e a sonoridade. Vogais são sons produzidos com o ar saindo dos pulmões, que é chamado fluxo de ar egressivo. Os sons vocálicos se diferenciam dos consonantais pela inexistência de obstrução à saída de ar no trato oral. Esses sons devem ser produzidos de modo que o estreitamento gerado pelos movimentos articuladores não produza fricção. Sua emissão é realizada com a vibração das pregas vocais, sendo, por isso, considerados sons vozeados ou sonoros. As vogais podem ainda ser classificadas como orais e nasais. Na produção das orais, preste atenção nessa figura aqui, na produção das orais, o véu palatino, esse aqui, o véu palatino fecha a passagem da cavidade nasal, fazendo com que o ar saia somente pelo trato oral, pela cavidade bucal. Nas vogais nasais, que é o que vai acontecer aqui na figura B, o véu palatino se encontra abaixado, permitindo que o fluxo de ar passe através das duas cavidades, da cavidade oral e da cavidade nasal. Para a classificação articulatória das vogais, estão envolvidos o corpo da língua e os lábios. O corpo da língua pode movimentar-se verticalmente, levantando-se ou abaixando-se, ou horizontalmente, avançando ou recuando. Então, preste atenção. A língua, ela pode, o corpo
quando fala do corpo da língua, é da língua toda. Então, o corpo da língua pode movimentar-se verticalmente, quer dizer, a língua sobe, pode perceber que algumas vogais ou alguns sons, aqui por conta as vogais, né? Você vai subir a língua ou o dorso da língua, ou vai abaixá-la. Às vezes a língua vai para frente, outras vezes ela vai mais para trás. A mandíbula auxilia na abertura do trato oral para a diferenciação entre vogais abertas e fechadas. Então você tem, por exemplo, o A, que é o máximo de abertura, A, e você tem o U, que é o mínimo de abertura, que é a abertura mesmo da boca. O parâmetro que define o movimento vertical da língua é denominado altura, e o que define o movimento horizontal, avanço ou recuo, denomina-se anterioridade, posterioridade. Há ainda a possibilidade de os lábios estarem distesos, como quando a gente diz I, que o lábio fica esticado, ou arredondados, quando dizemos U. O movimento de arredondamento dos lábios ocorre na produção de vogais ditas arredondadas. As demais são articuladas com os lábios distesos e não são classificadas como não arredondadas. No português brasileiro, apenas as vogais O, isso aqui é da transcrição do alfabeto fonético internacional, o O está aberto, então pronuncia O. O O fechadinho vira O. O e U são arredondadas, como em avó, avô, tatu, respectivamente. Produza essas vogais e observe que, na sua pronúncia, os lábios se arredondam e se projetam para frente. Em francês, outras vogais são arredondadas, como o I, por exemplo. Nesse caso, geralmente, falantes nativos do português brasileiro podem ter dificuldade na produção dessas vogais arredondadas, vistos que não foi um hábito adquirido para o português brasileiro. Esse I do francês é aquele famoso U, que escreve um U em francês, mas pronuncia U. É um I arredondado, que não faz parte do nosso fonema. Lembre-se que eu disse no início que a gente ia não íamos trabalhar com fonemas, com fones das línguas estrangeiras, mas ocasionalmente a gente precisaria para poder perceber a diferença. Então, é, a gente tem no português brasileiro três vogais que são arredondadas: O, veja o formato da boca, O, U. São arredondadas, mas o francês possui mais uma que é o U. Para produzir essa vogal arredondada, pronuncie um I e sustentando essa pronúncia. Vá arredondando os lábios, você perceberá que a qualidade da vogal vai se modificando quando os lábios estiverem arredondados, como na pronúncia de um U. Você ouvirá a vogal alta anterior arredondada da língua francesa, representada pelo símbolo fonético Y. Depois a gente vai ver a questão do alfabeto fonético internacional. Então, essa consoante I do francês, essa vogal U, é pronunciada com a boca em formato de U, só que em vez de dizer U, diz I, U. A boca em formato de U, mas pronunciando um I, só isso. Com relação à altura da língua, no português brasileiro existem 4 níveis. Aqui estão: altas, médias baixas e baixas. Altas, aquelas em que o dorso da língua se eleva ao máximo, estreitando o trato, mas sem produzir fricção, porque aí já é uma característica das consoantes, a fricção. Por isso a gente tem as consoantes fricativas. A produção do I, preste atenção quando você vai produzir, tente ver dentro da sua boca o que é que a língua está fazendo. Então, quando você diz I, note que o dorso da língua, como se fosse a parte do meio da língua, ela dá uma subida. O mesmo acontece no U. A língua faz, ela está assim, ela faz esse movimento. I, U. Eu boto já a figura, né? Essa figura 6, a posição da língua para a pronúncia das vogais altas. Nessa figura, nota-se que, apesar de a língua elevar-se consideravelmente, não há obstrução total do trato. Ela se eleva, mas fica um pedaço livre, passando. As médias altas, aquelas em que o dorso da língua encontra-se em uma posição intermediária entre a posição mais alta e a mais baixa, localizando-se, no entanto, mais próxima da posição mais alta.
que é a posição de E e O. Aí, outra figura que a gente vai ver já, como o grau de abertura do trato é maior do que o apresentado nas vogais altas. Aquelas em que o dorso da língua encontra-se em uma posição intermediária entre a apresentada nas vogais altas e aquela mostrada nas vogais baixas, a língua localiza-se, no entanto, em uma posição mais próxima à vogal baixa, que é o E, esse é o som do E, e esse é o som do E e do O. A língua fica mais baixa ainda. E, por fim, a última, que é as vogais baixas, altura baixa, aquelas em que a língua se encontra na posição mais baixa do trato oral, na produção do A. Esse A aqui, entre esse A aqui, significa que é geralmente o A da final de palavras. Lembra-se que na aula passada eu falei sobre arara, que você tinha três A's diferentes? Pronto, esse A aqui é o A do último A de arara. A abertura do trato na articulação das vogais baixas é bem mais ampla do que apresentada para as vogais altas e médias. Então, vejam aqui, olha, na vogal alta, a língua se projeta para cima, fazendo com que o fluxo de ar passe por aqui. Aqui é o I, U, E, O e A. Existem autores que têm classificado as vogais em função da altura ou fechamento do trato oral. Dessa forma, como na pronúncia das vogais altas, o trato oral está mais fechado do que na pronúncia das vogais baixas. As altas são classificadas como fechadas e as baixas como abertas. Mas isso aí é só uma classificação de alguns autores. A gente vai ficar com a definição mais corrente de altas. Ainda conforme o avanço ou recuo da língua, as vogais podem ser classificadas como anteriores, aquelas em que a língua se dirige para a frente. Ante, em latim, significa quando vocês virem anteriores e ficarem pensando que é antes, não, é de diante, na frente. Aquela em que a língua dirige para a parte anterior do trato oral, mais especificamente na direção dos alvéolos, mas sem qualquer tipo de bloqueio no trato oral. Na produção das vogais anteriores, a língua se eleva para a frente, como se observa na pronúncia do E, I, está aqui. Veja a ponta da língua, onde está, olha, I, E, e cadê o E? Não está aqui. Mas o E faz a mesma coisa. A posição da língua nas vogais E e I, levando em conta apenas o eixo horizontal. Aqui é o eixo vertical e o eixo horizontal. Aqui veja que na produção do U, a língua afastou-se, foi para trás. Nas posteriores, são posteriores aquelas em que o dorso da língua se movimenta para a parte posterior do trato oral, na direção do palato mole, sem, porém, apresentar bloqueio à passagem do ar. Nas vogais posteriores, o dorso da língua progressivamente se eleva para trás, como ocorre na pronúncia de O, U. Verifique a figura 6, que é essa figura aqui, a posição da língua em relação ao eixo horizontal na produção de O e U. Aqui está o U e aqui está o O. Repare como o dorso da língua está muito para trás, enquanto aqui veja o dorso da língua, a parte posterior, a parte traseira da língua fica mais para frente. As centrais são aquelas vogais em que a língua encontra-se na posição mais centralizada. Isso acontece na pronúncia do A. A língua está abaixada e um pouco mais avançada do que na produção da vogal A, que é a derradeira, né, a última que a gente pronuncia, e aqui está o A. Ela está um pouco mais avançada.
As vogais podem ser classificadas ainda pela posição assumida pelos lábios, conforme a gente pode ver nessa figura aqui. Essa figura ilustra a posição dos lábios em função da altura da vogal. Arredondada. Arredondadas são vogais produzidas com os lábios arredondados. São elas O, U. Na figura anterior, a gente tinha a ver a posição da projeção dos lábios para frente, denotando arredondamento na produção das vogais O, U. As vogais arredondadas são também chamadas de labializadas. Então, aqui você tem a altura da língua alta, média, baixa e baixa. Os lábios estão distesos e os lábios aqui são arredondados. As vogais não arredondadas são as vogais produzidas com os lábios distendidos. São elas E, I, A. Aqui estão as três, olha, as quatro. E, I, A. A. Levando-se em conta esses três movimentos, verifica-se que as vogais O e U são produzidas com os lábios projetando-se para a frente, arredondados ou protusos, protuberante, e com a língua posicionada para trás, estando em posição mais alta na articulação da vogal U. Já nas vogais e I, os lábios não se projetam para a frente, como nas vogais posteriores, ficando distendidos. A língua, sendo articulador móvel, é que se movimenta para a frente, colocando-se em posição mais alta para a vogal I. Na vogal A, os lábios não são projetados para a frente e a língua está em uma posição baixa. Agora vamos para essas vogais chamadas de cardeais. Para que se pudesse fazer as comparações entre as vogais de diferentes línguas, foram determinados pontos ideais de articulação das vogais que serviriam como referência para a localização das vogais dessas diferentes línguas. Esses pontos são estabelecidos a partir de limites articulatórios. Essas vogais são chamadas de cardeais e, em princípio, não pertencem a nenhuma língua específica. Então, essas vogais cardeais são. A palavra cardeal, veja, vem do latim, de uma palavra cardo. Cardo, em latim, é o da porta, a dobradiça da porta. Então, é aquele mecanismo que faz com que algo gire em torno dele e que permaneça fixo. Então, essas vogais são uma idealização, quer dizer, elas não existem em língua nenhuma, efetivamente. A gente tem como um ponto de partida ideal para poder classificar as vogais de todas as línguas que a gente queira estudar. Então, repare, repito, serve para fazer comparações entre as várias línguas. Em princípio, não pertence a nenhuma língua específica. As vogais cardeais primárias. Para o estabelecimento dos pontos de referência para vogais cardeais primárias, são produzidas duas vogais. Conforme Cagliari, a primeira, VC1, chama-se vogal cardial 1, deve ser produzida com a ponta da língua para baixo e o mais elevada possível, sem causar fricção quando a corrente de ar passar por esse estreitamento, ficando a maior constrição nas regiões palato-alveolar, o palato alveolar aqui já na frente, e palatal. A segunda vogal, vogal cardial 5, deve ser produzida com a língua na posição mais retraída e abaixada possível na posição posterior do trato oral, também sem causar nenhuma fricção. A região de maior constrição nesse caso é a faringe. A partir da posição da primeira vogal e conservando sempre a língua na posição mais avançada possível, marcam-se três pontos equidistantes, auditiva e articulatoriamente, sendo que o terceiro deles determina a posição da língua mais avançada e abaixada possível. Surgem então as vogais cardeais primárias, VC1, vogal cardial 1, VC2, VC3 e VC4. Com a posição da segunda vogal,
a vogal cardial 5, anteriormente mencionada, e conservando a língua o mais recuada possível, determinam-se mais 3 pontos equidistantes, auditiva e articulatoriamente, em direção ao palato, novamente sem causar fricção. Daí são estabelecidas as vogais cardeais primárias, VC5, VC6, VC7 e VC8. Então, está aqui, olha. Você tem a VC1 no extremo mais alto e a VC5 no extremo mais baixo. Por isso que elas foram tomadas como ponto de comparação. Porque a partir daqui a vogal vai descendo e a partir daqui vai se estabelecendo um outro movimento ascendente. Então, VC1, VC2, VC3, VC4, VC5, VC6, VC7 e VC8. A gente vai oportunamente ver um pouquinho melhor como funciona. É importante ter esse trapézio aqui na mente, porque toda a classificação das vogais depende desse trapézio aqui, todos esses pontinhos aqui. As vogais cardiais secundárias articulam-se com a mesma posição da língua das vogais cardiais primárias, porém com a posição dos lábios invertida. Surgem assim as vogais VC9, VC10, VC11, VC12, VC13, VC14, VC15 e VC16, que vão ficar, vejam, 9, praticamente na mesma posição, só que com a língua mais, com a posição dos lábios invertida. Aqui, a posição da língua para VC, vogal cardial, e a posição dos lábios. Então, a vogal cardial 1 com os lábios nessa posição. A posição da língua mais os lábios fica tudo invertido. Por exemplo, a VC9 tem a posição da língua empregada na articulação da vogal cardial 1, ponta da língua para baixo e o mais elevada possível. E a posição dos lábios é empregada para a articulação de VC8, protusão labial, os lábios para frente. Já a VC16 apresenta a posição da língua utilizada na articulação do VC8 e a posição dos lábios empregada na articulação do VC1. Veja o quadro 1 a seguir, como se articulam as demais vogais secundárias. Além das vogais cardiais secundárias apontadas no quadro anterior, ainda temos as vogais cardiais secundárias periféricas, em uma posição de língua intermediária entre aquela empregada na articulação de VC1 e na empregada para a VC8. Observam vogais secundárias periféricas, por exemplo, VC17, sem protusão dos lábios, e VC18, com protusão labial semelhante a VC8. Com a língua em posição intermediária entre a articulação de VC2 e VC7, localizam-se as vogais secundárias VC19, sem a labialização e VC20 com labialização similar à empregada para VC7. A partir dessas considerações, podemos analisar vogais e usar o diagrama a seguir, esse daqui principalmente, para posicionar as vogais pesquisadas. Vários estudiosos têm empregado essa metodologia para verificar a qualidade dos sons vocálicos do português brasileiro. Os resultados dos estudos estão mostrados na figura 12, que é essa figura daqui. Então vamos lá. Pelos quadrinhos que a gente viu, veja bem, aqui a gente tem, aqui estão a VC1 de um lado e a VC9. Então você tem o I sem a protusão dos lábios e o U
com a protusão dos lábios. Estão percebendo, né? I com a distensão dos lábios e U com a protusão. Aí você tem esse e aqui, como é produzido no francês, o E. Então, é um E. No alemão também tem esse som, E, E. Aqui você tem o e o E. Aqui tem esse A, que é uma intermediária, o A e o E. E por aí vai. Então, mas vamos aqui aos exemplos, que fica melhor. Então, você tem vi, aqui o som desse I final. Então, você tem o I tônico, o I átono, chove, chove. Isso aqui é a transcrição fonética, chove. Então, você tem o I, e aqui você tem esse aberto final. Então, V, cada, esse A aqui, cada, cama, veja ele aqui onde está, cama, ó, robô, todo e urubu. E a localização delas estão aqui dentro do trapézio, que refere às. Até agora, e aí as vogais nasais agora. Até agora, observamos o comportamento fonético dos sons vocálicos produzidos com o levantamento do véu do palato, tendo como passagem para o fluxo de ar somente as cavidades orais. No entanto, existem segmentos vocálicos que são produzidos com o véu do palato abaixado, levando a corrente de ar a passar tanto pela cavidade oral quanto pela nasal. Esse tipo de articulação traz modificações mais acentuadas para as vogais para umas vogais do que para outras. As vogais articuladas com a língua em posição elevada, como as altas I, U, apresentam um pequeno abaixamento do véu palatino. Assim, a configuração do trato oral para a produção dessas vogais orais I, U e nasais I, são bastante similares. Na figura 13, essa figurinha aqui, você pode observar a configuração no trato oral e nasal na produção das vogais nasais altas. Então, aqui você tem as vogais produzidas. Carregar, botar o computador para carregar. Então, essa figura representa os movimentos articulatórios para a produção de vogais nasais altas. O A anterior, veja, o A, e o I, veja a posição dos lábios. Aqui está distendido e aqui está arredondado ou protuso. A articulação das vogais nasais são produzidas com a língua na posição mais baixa. A articulação de vogais nasais que são produzidas com a língua na posição mais baixa necessita de um maior abaixamento do véu palatino. Note aqui como está o véu palatino nessas duas e note como o véu está aqui, para elas soarem como nasais. Nesse caso, há uma diferença bastante grande entre a articulação de uma vogal baixa oral e uma nasal. É o que acontece com a vogal baixa central. Dessa forma, para representar a vogal oral, emprega-se o símbolo A. Veja esse símbolo. No entanto, devido a essa diferença articulatória e, portanto, acústica, a representação de sua contraparte nasal seria mais adequada através do símbolo fonético A. O que é que a gente faz com a nasal? A gente pega esse símbolo aqui e coloca o tio. Esse autor, Seara, acredita que essa seria a melhor forma. Mas a gente vai seguir representando com um A
com um tio. As vogais, que são realizadas com um gradual abaixamento da língua, como as médias, terão, na produção de suas vogais nasais correspondentes, um abaixamento também gradual do véu do palato. No caso do português brasileiro, existem apenas vogais nasais médias altas, en e on. No francês, por exemplo, só ocorrem vogais nasais médias baixas. Observe essa figura, como o trato oral se configura para a produção das vogais nasais médias do português. Aqui são as vogais nasais médias. Os movimentos articulatórios para a produção das vogais nasais médias. A anterior, com a língua indo para frente, e a posterior, com a língua indo para trás. Agora vamos para as propriedades articulatórias secundárias. Além das propriedades anteriormente apresentadas para a definição de segmentos vocálicos, ainda podemos caracterizá-los a partir de algumas propriedades articulatórias secundárias como duração, desvozeamento, nasalização e tensão. O que é duração? Duração é uma medida relativa, podendo ser usada para fins comparativos. Os diacríticos empregados para marcar a duração são esses três aqui. Assim, vogais longas são apresentadas com esses dois pontos, vogais de duração média com esse A e esse apóstrofo depois, e as breves com esse A, com essa bráquia. Qualquer vogal pode apresentar, não há, qualquer vogal, né? Por exemplo, você tem em inglês britânico, eles dizem car, então é isso aqui. Mas quando se diz fast, é esse aqui. Qualquer vogal pode apresentar essa propriedade. Esses símbolos só podem ser usados quando, de fato, tal característica for relevante para a língua. Então, vejam, a gente, na consideração para considerar isso daqui, a gente tem que ouvir o que o outro está fazendo. Preciso observar como a pessoa que você está escutando produz o som. Não é algo que está definido, é algo que se observa. Então é preciso ter bastante cuidado com isso. O desvozeamento. Normalmente, as vogais são segmentos vozeados, sonoros, isto é, em sua articulação, as pregas vocais vibram. No entanto, esses segmentos podem ser produzidos sem essa vibração, ocorrendo assim o desvozeamento. O diacrítico que apresenta a não vibração das pregas vocais quando elas deveriam vibrar é esse O subscrito. No português brasileiro, o desvozeamento de vogais acontece em posição ato na final da palavra, por exemplo, com os vocábulos papo, que deve, nesse caso, ser transcrito como papo, papo. Tensão. Segmentos tensos são aqueles realizados com maior esforço muscular e opõem-se a segmentos frouxos. No português brasileiro, as vogais átonas finais, como em safari e pato, são frouxas em relação às tônicas finais de jacu e saci. Nasalização. Como já vimos anteriormente, o diacrítico que assinala a nasalização é o sinal do tio. Além das vogais nasais que ocorrem com o abaixamento do véu do palato, deixando o fluxo de ar sair pelas cavidades oral e nasal, temos vogais que são nasalizadas em função de contextos vizinhos. É o que ocorre em palavras como cama, ninho, tenho, nas quais o abaixamento do véu do palato para a articulação da consoante nasal adjacente é realizado antes da completa articulação da vogal, que antecede esse segmento nasal. Isso faz com que tais vogais sejam percebidas como nasalizadas. Em contexto tônico, essa nasalização é mais perceptível do que em contexto átono. Essas palavras são transcritas respectivamente como cama, ninho e tenho. Esse aqui é o símbolo do nhe. Vejam bem, isso serve para o português brasileiro. Se a gente for observar, talvez o português europeu, mas aí eu teria que ouvir um pouco mais para perceber. Eu ouço, mas nunca atinei para observar esse detalhe. Mas isso acontece com certeza, por exemplo, no espanhol e no italiano, em que um italiano leria isso aqui como cama, cama, porque a vogal oral ela vai ser toda produzida e a nasalização só vai ocorrer na consoante, não na vogal. Não é cama, é cama, ninho, ninho, tenho. Então,
seria assim produzido, por exemplo, em outras línguas. No português, a nasalização da sílaba seguinte, no caso, começada por uma consoante nasal, afeta já a vogal da sílaba anterior. Isso vai sempre acontecer. A gente diz Amanda, eles dizem Amanda. Reparem, até na forma de acentuar, a palavra lâmpada. Em português do Brasil, a gente acentua com um acento circunflexo, lâmpada. Em Portugal, essa mesma palavra é acentuada com acento agudo, porque para eles não existe a nasalização, não é lâmpada, é lâmpada, lâmpada. Assim como Antônio, para a gente é com acento circunflexo, a gente não bota o tio, porque o tio não é um acento tônico, é um acento diacrítico só. Então a gente não usa o tio para marcar a tonicidade ali. Mas vejam, você tem o Antônio em português do Brasil, que a gente usa um acento circunflexo, mas no português europeu eles usam Antônio com acento agudo, porque não acontece a nasalização do jeito que a gente esperava ou do jeito que a gente a produz aqui. Os encontros vocálicos. No português brasileiro, atesta-se a ocorrência de encontros de 2 ou 3 segmentos vocálicos aos quais se dá respectivamente o nome de ditongos ou tritongos. Eles são formados em geral pelas vogais altas anterior e, e posterior U. Quando essas vogais ocupam posições periféricas das sílabas, são chamadas de semivogais e apresentam menor proeminência conceitual se comparadas às vogais que acompanham. Nesse caso, são representadas respectivamente pelos símbolos fonéticos o iota e o au. Isso aqui, veja, na transcrição fonética, isso aqui é um i semivogal, isso aqui é um u semivogal. Então, quando você diz indústria, o i de ia é representado com esse símbolo. Quando você diz ouro, ouro, pronunciando ouro mesmo, e não ouro, touro. Feira, o i é esse aqui. Touro, esse u de touro, se for pronunciado, é representado com esse símbolo. Os ditongos. Os ditongos constituem-se de 2 segmentos vocálicos. Há, no entanto, 2 possibilidades de sequências para a mesma sílaba, que você vai ter vogal e semivogal. Veja, do som mais forte para o som mais fraco é chamado de ditongo decrescente, e semivogal para vogal, que é o chamado de ditongo crescente. Aqui vejam, quando você tem uma sequência, como essa aqui, meu, finalizada por semivogal, isso aqui é sempre inseparável. E são chamados de ditongos decrescentes, pois terminam pela vogal com menor proeminência acentual. Na sequência semivogal mais vogal, chamada de ditongo crescente, já que é finalizada pelo segmento de maior proeminência, a vogal, que é a vogal, existe, você vai encontrar isso até no dicionário marcado com 2 pontinhos, a possibilidade de que esses 2 segmentos constituem sílabas separadas. Agora repare que isso é um contrassenso. Por quê? Se você tem 2 sílabas separadas, então quer dizer que não existe ditongo. Eu não concordo absolutamente com essa informação, porque se é ditongo, ele não pode ser separado, porque o que se separam, o que ficam, os segmentos vocais pronunciados em sílabas distintas, não são ditongos, são hiatos. Então, é uma informação que não condiz absolutamente com a objetividade da língua. Isso aí é uma consideração. Ou a gente deixa de considerar os ditongos decrescentes como ditongos e passa a considerá-los como hiatos. Existem autores que dizem que os únicos ditongos que existem efetivamente na língua são os decrescentes. Os ditongos crescentes não seriam verdadeiros ditongos. Bom, essa questão, de fato, se formos analisar o latim, por exemplo, isso é um fato. Os ditongos crescentes não existem, os ditongos crescentes não existem. Lá em latim serão sempre hiatos. Acontece, porém, que o português não é o latim. E aí é preciso que haja uma discussão muito mais séria
sobre essa questão, porque não dá para a gente ficar com a ideia de que o ditongo crescente pode ser separado. Não. Se o ditongo crescente pode ser separado, ele não é ditongo. É uma afronta à própria noção de ditongo, que são dois sons vocálicos produzidos no mesmo fluxo ejetor de ar. Então vamos aqui. Dessa forma, na palavra meu temos um ditongo decrescente, meu, que é inseparável, e assim se constitui uma única sílaba. Trata-se de dos também chamados verdadeiros ditongos. Na palavra Márcia, temos um ditongo crescente, e tal palavra pode ser transcrita como assim, Márcia, Márcia, esse X aqui pronuncia Márcia, sendo a sequência semivogal, vogal pronunciada em uma mesma sílaba, ou Marcia. Veja que aqui já não usou o iota, né? Para transcrever. O que significa dizer que isso daqui é considerado como vogal. Portanto, não é um hiato, não é um ditongo, isso é um hiato. O que a gente precisa é definir. O que precisariam era esses estudiosos da língua chegar e definir. Em português, a gente não tem mais o chamado ditongo crescente. Todos os ditongos crescentes serão considerados como se fossem hiatos. Nesse caso, veja, a gente nem precisaria rever a regra, porque Márcia hoje é acentuada porque diz paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. Mas aqui, se ela deixar de ser um ditongo, se o IA deixar de ser ditongo e passar a ser hiato, você tem uma proparoxítona, então ela continuaria sendo acentuada. Marcia. Transcrição na qual percebemos a presença de duas vogais representando cada uma núcleos de sílabas diferentes. Então, isso aqui, uma vez que vogal é aquilo que constitui o núcleo de uma sílaba, se você tem mar, si, a, não é mais ditongo, é um hiato. E não é um encontro vocálico. Porque o encontro, elas têm que se encontrar. Se elas estão em cantos separados, não há encontro. Aqui você tem os orais gaita, leite, ideia, veja aqui é o A, aqui é o E fechado e o iota, né? Ideia, 8, joia, aqui ainda está na acentuação antiga, que não está usando mais. Circuito, aula, deu, papel, aqui considerado o L final como semivogal. Abril, roubo, sul, lençol, mão, nasal, mãe, tem. Aqui, esse M final, ele é uma semivogal, viu? Vejam, por isso que eu disse que a gente não pode considerar a escrita, porque na escrita está escrito uma consoante, mas na hora de pronunciar a gente pronuncia uma semivogal. Tem. Assim, isso mesmo vai acontecer, por exemplo, no presente do indicativo da terceira pessoa do plural. Cantam. Está escrito um M lá, mas a gente pronuncia isso aqui, cantam. Então ali é um ditongo, na verdade, um ditongo nasal, no cantam. Na hora de analisar, a gente analisa assim. E o muito, que é o único caso em que aparece esse U nasal em português sem nenhuma motivação. E aí você tem farmácia, com o série biópsia, aqui biópsia, biologia, biologia, quase e tênue, quando e pinguim. Monotongação. Veja, a gente tem a ditongação, que são dois sons produzidos no único fluxo. E a monotongação é o processo pelo qual o ditongo passa a ser pronunciado como uma única vogal. A gente faz isso muito em português. Lembra que eu disse quando você bota o AU, a escrita W na transcrição fonética, você diz touro. Quando você diz touro, cadeira, feira, você monotongou. Você pegou o ditongo e produziu como uma única vogal. Isso aconteceu, por exemplo, no latim, você tinha a palavra aurum, que deu origem ao nosso ouro, mas repare que em espanhol, por exemplo, e italiano, é ouro. Houve a monotongação de fato lá. Aconteceu a monotongação de verdade.
Para nós, ela não aconteceu na escrita, porque talvez lá no século XVI, quando houve uma maior normalização ou normatização da língua portuguesa, em 1530 é a primeira gramática do português, observando o latim que tinha aurum, taurum, resolveram que era importante que fosse que ali fosse um ditongo para responder ou para corresponder aquele ao do latim, aí ficou ouro, touro, e ouro. Nesse caso, há o apagamento da semivogal, frequentemente monotongos e os ditongos ai, ei, ou. Repare, a gente diz caixa ou caixa, cadeira ou cadeira, ouro ou ouro. Isso aqui é o mais comum. Quando eu dou aula para os meus alunos, que vou ensinar a questão dos ditongos, esse é um aspecto que eu digo. Quando é que você sabe que a coisa é um ditongo? Se você puder tirar a semivogal. Então, se você vê lá a palavra cadeira e você não sabe se o dei é um monotongo, repare se você pode pronunciar cadeira. Existe até um caso que não entra aqui, que eu uso com eles, quando você tem a palavra secretária. Secretária. É, você tem o secretária, mas você pode dizer também ouve, secretária, com o apagamento da semivogal. Então seria o do crescente, né? Ia, ia. Os dois primeiros, quando diante de sh, j, r, como em peixe, que pode ser peixe, queijo, que pode ser queijo, e freira, que pode ser freira. Já o ditongo ou monotonga-se em qualquer ambiente. Vamos agora fazer a transcrição de palavras apresentadas no quadro 4. Nele podem ser observados ambientes que favorecem o aparecimento o apagamento da semivogal. Observe também os contextos em que isso não ocorre. Eu terminei não colocando o quadro. Tritongos. Nos encontros de três segmentos vocálicos, em que somente um deles ocupa o pico silábico, temos os chamados tritongos. Alguns estudiosos consideram os tritongos como a fusão de um ditongo crescente e um decrescente. Outros consideram que tritongos precedidos de oclusivas velares seriam certamente consoantes complexas seguidas de ditongo. Assim, em palavras como Uruguai, transcrita como uru, aqui esse símbolo diz que a sílaba tônica é essa, guai. Veja aqui, esse gu aqui é considerado como sendo essa consoante complexa. Representa a consoante velar arredondada ou labializada. Aqui, o quadro desses tritongos. Eu vou tentar colocar aqui, porque na hora que eu estou gravando esse vídeo, não tem os quadros da monotongação nem dos tritongos. Eu vou até ver se eu encontro um quadro para isso e vou acrescentar aqui. Então, se aparecer na gravação, é porque eu encontrei dos tritongos. O dos ditongos eu sei que tem. Então, o dos ditongos são maiores, eu vou colocá-los aqui, e o dos tritongos, colocá-los aí aqui. Hiatos. Há ainda o encontro, eu não chamaria isso de encontro, mas vamos deixar aqui. Cada um concluindo o pico de uma sílaba. Nesse caso, temos os hiatos. São exemplos de hiatos palavras como saí e baú, transcritas respectivamente como saí e baú, que é o caso de Marcia, que eles colocaram lá na outra. O hiato pode ser intravocabular, quando ocorre dentro de uma palavra, ou intervocabular, quando é consequência do encontro de uma vogal do final de uma palavra com a vogal inicial de outra. Isso aqui a gente vai perceber mais na poesia, por exemplo. Nos hiatos temos as seguintes sequências segundo Cavalieri. Entre vogais átonas, caatinga, coordenação. Se a gente encontrar duas vogais iguais, certamente são hiatos, saara. Entre vogais iguais, em que a segunda é tônica, alcoólico, xiita. Entre vogais iguais, sendo a primeira tônica, vou e vem. Entre vogais diferentes átonas, doação, estereotipado. Entre vogais diferentes, sendo a primeira tônica, Maria, pavio, Maria e pavio. Entre vogais diferentes, sendo a segunda tônica, hiato, freada. Os hiatos presentes nos itens A e B têm a tendência à crase,
contração. Então, muitas vezes diz caatinga e coordenação. Por exemplo, as palavras coordenação e alcoólico podem ser transcritas, pronunciadas como coordenação e alcoólico. Os hiatos exibidos no item C são simplificados e sofrem uma ditongação. Dessa forma, vem, se pronuncia vem, sem dizer os dois S. Eles veem, eles veem. E os que aparecem no item E podem ditongar-se quando a vogal final é uma média. É o que acontece com o pavio. E não acontece em Maria. Aqui está o quadro para classificação das vogais. Não vou me deter explicando cada um, é só vocês observarem aqui. Aqui a ordem para classificação das vogais, como vogal alta anterior não arredondada, está aqui picado, digo, vogal alta anterior não arredondada, ato final da palavra tapete, veja como é transcrito o i aqui e o i aqui. Vogal alta, média alta anterior não arredondada, por aí vai. Dê uma olhada nesse quadro. Não tem muito que ser explicado porque os exemplos já são explicações. Como vimos inicialmente, os segmentos consonantais, que é o que a gente vai estudar agora, dividem-se em dois grandes grupos: os denominados segmentos surdos ou não vozeados, produzidos sem vibração das pregas vocais, e os chamados sonoros ou vozeados, produzidos com as pregas vocais em vibração. Esse parâmetro relacionado à vibração ou não das pregas vocais é definido como vozeamento. Esse daqui é desvozeamento e esse é vozeamento. Então, aqui você tem os dentes superiores, toda a estrutura física do corpo. Eu vou ir um pouquinho mais rápido aqui, porque está ficando grande demais essa aula, de fato é muito grande. O vozeamento. As consoantes são classificadas quanto ao vozeamento como surdas ou não vozeadas, produzidas sem a vibração das pregas vocais como pata, faca, e sonoras ou vozeadas quando produzidas com vibração das pregas vocais como bó. Você bota a mão aqui e você vai sentir bode, zona. O ponto de articulação. Bilabial. O lábio inferior articulador ativo, aquele que se movimenta, toca no lábio superior articulador passivo, que não se movimenta. Mãe. Veja que a boca se movimenta. Papai. O lábio inferior e o lábio superior se encontram, por isso que ela é bilabial. Lábio dental é quando o lábio inferior, que é o articulador ativo, vai em direção aos dentes incisivos superiores. Articulador passivo, como em pá, lábio inferior toca nos dentes. Farofa, fava. Dental, o ápice ou lâmina da língua, articulador, toca ou vai na direção dos dentes incisivos superiores, articulador passivo. Veja, aqui em português do Brasil a gente vai ter um problema, porque a dental e a alveolar vão se confundir para a gente. Não se confundem noutras línguas. Então você pode dizer tato, com a ponta da língua tocando na ponta dos dentes incisivos, tato, dados, e alveolar quando o ápice da língua toca nos alvéolos. O mesmo tato, para mim é difícil pronunciar esse T como alveolar, mas é tato dado. Ele, em vez de tocar na ponta dos dentes, toca nos alvéolos, que é ali onde os dentes terminam. Aquela parte mais carrasquentazinha que tem no final, quando o dente termina. Alvéolo palatal. Parte anterior da língua, que é o articulador ativo, toca ou se dirige para a região medial do palato duro, o articulador passivo, no meio. A língua meio que sobe. Então você tem chata. Veja que a ponta da língua aponta para o meio do palato. Tchau. Essa já topa. Chá, já e xarope. Palatal, a parte média da língua articulador toca ou se encaminha para a parte final do palato duro. Ganho. Ela vai na direção do fundo da boca. Telha. Velar, o dorso da língua, o dorso, o articulador ativo toca ou vai na direção do véu do palato, também chamado de palato módico, articulador passivo. Casa, veja que a língua se retrai para dizer o k, ga também. E algumas pronúncias de R, como em rato. E uvular, o dorso da língua articulador ativo vai em direção da úvula, como em algumas pronúncias do R. E glotal, os músculos da glota são os articuladores desse tipo de segmento, como ocorre também na pronúncia do R no dialeto de Belo Horizonte. Esses aqui eu não sei como reproduzir. Modo de articulação. Como já vimos, o modo de articulação está relacionado com o tipo de obstrução no trato vocal. Na figura abaixo, podemos verificar as constituições realizadas na produção das consoantes oclusivas e fricativas em relação às vogais.
Notamos que para as consoantes o traço vocal encontra-se muito mais fechado do que para as vogais. Então, aqui você tem a oclusiva, quer dizer, o máximo de fechamento possível. Aí tem os fricativos, que a língua faz de um jeito que termina, por exemplo, F, fica o som sai meio que fazendo fricção. Aí você tem as vogais altas que estão aqui, as vogais média altas aqui, as vogais média altas, vogais médias baixas e as vogais baixas. Tudo isso aqui é posição da língua. Segundo o modo de articulação, as consoantes classificam em oclusiva ou plosiva, antigamente era chamada de explosiva, quando você diz pocar, bola, como há uma explosão, produzida com obstrução total ou momentânea do fluxo de ar nas cavidades supraglóticas, realizada pelos articuladores ativo e passivo, daí chamada de oclusiva, existe a oclusão, o fechamento. Quando a explosão acústica gerada na liberação da oclusão é percebida, esse segmento pode ser também chamado de plosivo. O véu do palato encontra-se levantado, sendo o fluxo de ar encaminhado apenas para a cavidade oral. Paga, data, acaba. Como em paga, o som P é emitido com obstrução total dos lábios. Na palavra data, os sons T e D são produzidos com obstrução total na região que vai dos dentes ou aos alvéolos. Em acaba, a língua fecha o som lá atrás, o Q, o retraimento do dorso da língua. Há uma obstrução total realizada no véu do palato. Então, as vogais consoantes nasais são aquelas produzidas com obstrução total e momentânea do fluxo de ar nas cavidades orais, abaixando o véu palatino e permitindo a vibração do ar nas cavidades nasais. Então, por exemplo, o M e o N são consoantes e o NE que são produzidas aqui nesse tipo de obstrução. Banho, mano. As consoantes fricativas, por sua vez, são aquelas produzidas com estreitamento do canal bucal, ou seja, uma oclusão facial realizada pelos articuladores, fazendo com que a passagem do fluxo do ar nas cavidades supraglóticas gere um ruído de fricção. O véu do palato encontra-se levantado e o fluxo do ar é encaminhado apenas pela cavidade oral. Fava, saca, azar, chato, jato, todas essas são fricativas. Depois vocês olhem no slide e leiam aqui o resto e vai ficar tudo mais claro. As africadas são aquelas produzidas com oclusão total e momentânea do fluxo do ar, seguida de um estreitamento do canal bucal, gerando um ruído de fricção logo após o relaxamento da oclusão. Aqui também o véu do palato encontra-se levantado e o fluxo do ar passa apenas pela cavidade oral. Tipo em tchau, nas pronúncias de tia e dia, são chamadas de africadas. O TEP, que também pode ser escrito TEP assim do inglês, produzida na oclusão rápida, total e rápida do fluxo de ar nas cavidades orais. O véu do palato está levantado, impedindo a passagem de ar pelas cavidades orais, como em caro, prato. O som do R apresenta uma oclusão percebida como uma batida bastante rápida da ponta da língua nos alvéolos. Tr. Essa consoante é também conhecida como vibrante simples por apresentar apenas uma única batida. A vibrante, a ponta da língua ou a úvula provoca uma série de oclusões totais muito breves, seguidas de segmentos vocálicos extremamente curto. Quando esse R inicial, por exemplo, e esse R duplo é pronunciado como vibrante, viu? Então aqui teria que ser pronunciado para ser uma vibrante como roda, roda. E aqui carro, como fazem no sul. As autoras desse material são de Santa Catarina, provavelmente lá existe, como acontece muito no sul, essa vibração. Aqui a gente pronuncia isso como uma aspiração, roda e carro, quando R é inicial e quando ele é duplo. Retoflexa é aquele produzido no interior de São Paulo, a porta. Aproximante, articulação de uma constrição que é maior do que a requerida para uma vogal, mas não radical o suficiente para produzir turbulência na corrente ar. São produzidas com a cavidade nasal bloqueada pelo véu do palato, impedindo a passagem de ar pelas narinas. São considerados aproximantes no português brasileiro o representante dos róticos, com ponto de articulação alveolar, esse R aqui, e as semivogais. Esses róticos
compreendem uma classe de segmentos que representam os sons do R, sejam eles fricativos, vibrantes, steps ou aproximantes. Lateral é a produzida com a oclusão central, deixando que o ar escape pelas laterais do trato oral. O véu do palato encontra-se levantado, o fluxo do ar passa apenas pela cavidade oral, nas palavras lata, sal, telha. Sal, pronunciando o L e não como o semivogal. Sal, telha. Encontramos respectivamente a lateral alveolar vozeada, lata, produzida com obstrução, realizada com a ponta da língua no centro dos alvéolos, lateral alveolar vozeada, sal, realizada através do bloqueio com o dorso da língua na região central do palato mole, e telha é a lateral palatal. E aqui está o quadro completo das consoantes. Aqui, esses daqui é o som do ch, ch, aqui é o j, j, ch, j, de caixa e jato. Aqui é o nhe e aqui é o lhe. Então, esse é o quadro dos pontos de articulação e o modo de articulação das consoantes do português brasileiro. Até lá, a aula ficou um pouco longa, mas eram duas coisas que tinham que ser feitas, as vogais e as consoantes. A gente se vê, estudem e dúvidas, deixem aqui nos comentários ou entrem em contato comigo.